Jornal Jangadeiro. Debate. Você ouvinte, você internauta, sabe o que é que significa apagão tecnológico? Essa expressão pode até ser desconhecida por alguns, mas fala de um problema real que existe no Brasil, que é a falta de profissionais da área de tecnologia. Como a gente pode acompanhar ainda, a pandemia acelerou diversos processos no país. Um deles foi a transformação das empresas pela utilização digital, que acabou acontecendo. Mas esse desenvolvimento esbarra ainda na falta de mão de obra, gente preparada para isso. Em um levantamento pré-pandemia da Associação das Empresas de Tecnologia de Informação, revela que o Brasil forma por ano cerca de 46 mil profissionais da área de tecnologia. Mas o setor deve demandar até 2024 cerca de 420 mil. Vão ser necessários 420 mil profissionais. Se o ritmo de formandos se mantiver, o déficit na área pode chegar a 300 mil profissionais. A gente vai discutir todas essas questões, como o setor capacita menos profissionais do que o mercado brasileiro, quais as consequências no desenvolvimento do país, como é que se deve para suprir essa demanda. As crianças e jovens não têm se interessado pela área ou existe falta de oportunidade? As escolas poderiam já começar a preparar a gente interessada exatamente na vocação, que é uma vocação, alguém poderia dizer, do futuro. Não, é do presente. Já há uma carência desse pessoal. Para discutir o assunto, nós estamos com a superintendente de pessoas do Porto Digital do Recife, Marcela Valença. Muito bom dia, Marcela. Obrigado pela sua participação. Muito bom dia, Nonato. Muito bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos escutam e nos assistem também. Eu vou falar um pouquinho aqui que o Porto Digital abriga hoje 300 empresas e instituições dos setores de tecnologia de informação e comunicação, economia criativa, tecnologias para cidades. O Parque Tecnológico conta com incubadoras, aceleradores de negócios, 6 institutos de pesquisa de desenvolvimento e organizações de serviços associados, além de diversas representações governamentais. No outro lado do debate está o presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, a City Nova, Luiz Alberto Saboia, a quem a gente agradece a presença hoje aqui, auxiliando-nos a entender melhor a situação. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, Renato. Bom dia, Marcela. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes também. Ok. A entidade, a City Nova, trabalha através do estímulo à energia criativa em soluções para os problemas urbanos, e a gente vai ter uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Quem imaginava que a gente fosse discutir apagão tecnológico, a crise do Facebook, do WhatsApp, que ainda há pouco ficou evidenciada? Não, é a falta de profissionais para TIs. Você também, ouvinte internauta, que acompanha o nosso debate pela 101,7, pelo YouTube, Facebook, você participa também pelo nosso WhatsApp, 981-54-3814, a partir de agora. Vamos começar explicando aos ouvintes exatamente que confundem o apagão tecnológico com esse apagão ocorrido no Face e WhatsApp. Isso é bem diferente. O grande problema é que se a pandemia fez com que a digitalização de empresas e consumidores avançassem, falta o que popularmente se chama de mão de obra, não é isso? Começar com a nossa convidada Marcela Valença. Opa, Luiz, bom dia também para você, é um prazer enorme estar compartilhando essa fala aqui com você. É isso, Nonato, assim, nós estamos sofrendo, né, nos últimos anos, um déficit de capital humano, um déficit de mão de obra para o setor de tecnologia que se ampliou consideravelmente por conta da pandemia, né, e por conta da necessidade urgente de transformação digital que as empresas
empresas passaram e estão passando nesse processo, né? Existe uma necessidade muito grande de profissionais especializados para a área, e a capacidade que as instituições formadoras têm de colocar esse pessoal na rua, né, para o mercado de trabalho, é inferior à necessidade que hoje o mercado tem desse capital. Então, você colocou os números que são alarmantes, é um setor que cresce exponencialmente, é um setor muito lucrativo. Aqui no Porto Digital, nós enfrentamos esse problema já há alguns anos, e a gente tem pensado e organizado estratégias de mitigação para poder reduzir esse gap, mas é um problema, né, não somente do Porto Digital, não somente enfrentado pelas empresas também do Ceará, é um problema enfrentado no mundo inteiro, né, que ganha, obviamente, outros contornos. Se a gente olhar para países como o Brasil, de economia periférica, que tem aí uma necessidade de avançar, e tem avançado enormemente, mas esse problema ele acontece de maneiras diferentes se a gente olhar a geografia global. Luiz Alberto Saboia, você também verifica aqui no estado que há essa ocorrência? Isso vem sendo verificado? Totalmente, Nonato. Eu lembro, Nonato, de uma capa da revista Veja, em 1991, que ficou na minha memória. Era um globo terrestre e orbitando em torno do globo aparecia um celular ainda rudimentar e um computador, e tinha manchete: internet, ela ainda vai mudar a sua vida. Isso em 91. Uhum. E, né, em perspectiva, o mundo de hoje, as atividades econômicas e comportamentais estão cada vez mais impermeadas por processos digitais. Você compra uma passagem aérea, você pede uma comida, você faz uma consulta médica, você faz um curso de graduação ou de pós-graduação, você arruma um amigo, um namorado, uma namorada, você faz tudo hoje usando um processo digital pelo meio. Então, você tem ali sempre um portal, um aplicativo para tudo. Por trás disso, você tem vários empregos sendo dizimados, é verdade, e tem vários outros de maior valor agregado sendo criados. O X da questão é que as sociedades que se prepararem para essa equação terão sucesso. E quando a gente olha para os próximos 30 anos, Donato, com a convergência de tecnologias tais como 5G, ou localmente aqui falando, né, a infraestrutura que nós temos hoje, 15 cabos submarinos chegando aqui em Fortaleza, o cinturão digital, nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade. Então, isso é uma realidade. A Marcela falou muito bem, não é de Fortaleza, não é de Recife, não é do Brasil, é do mundo hoje. Uhum. A pandemia, por alguns anos, esse processo digital, mas é um dado aqui em Fortaleza. Hoje nós temos aqui empresas disputando, como se diz aqui, a tapa, os profissionais do mercado de trabalho, né? Você tem aqui profissionais do nível júnior assumindo o papel de profissional de nível sênior, né? Porque você não tem gente no mercado de trabalho, né? E nós não podemos ficar atrás, a gente tem que reagir, entendeu? Objetivamente, isso é uma realidade total aqui em Fortaleza hoje, aqui no Ceará. Tinha inclusive empresa, eu me lembro bem, que era resistente às soluções tecnológicas. Não, vamos entrar nisso não. A crise da pandemia obrigou-as a digitalizar, passar a se digitalizar. O uso de autodidatas nessa área tecnológica, ele é suficiente ou há necessidade de a formação desse pessoal? Pergunta a você. Marcela. Opa. O uso de pessoas, né, autodidatas que aprendem necessariamente, né, com tudo que tem de vídeo na internet, todo o conteúdo que já tem exposto sobre tecnologia, ela é importante, mas ela não supre o problema. Ela pode contribuir para que as pessoas se interessem cada vez mais por tecnologia, mas é uma profissão e é um ramo que precisa de uma especialização, precisa de uma formação mais específica, né? A ideia é que a gente consiga levar essa formação específica e levar a lógica de programação, o pensamento computacional, né, para as escolas, para que as crianças e os adolescentes e os jovens, eles
comecem a pensar em tecnologia, comecem a pensar em soluções, né, da nossa vida cotidiana, soluções dos problemas da nossa vida cotidiana, a partir da tecnologia, a partir da mentalidade de tecnologia, do pensamento computacional, da lógica, para que a gente vá criando o caminho organizado e necessário para que essas pessoas mais na frente consigam buscar a profissão. A gente tem um problema muito sério, né, de formação sócio-histórica no Brasil, quando a gente tem o boom de instituições de ensino superior, né, alguns anos atrás, a gente tem uma busca muito específica por algumas profissões que são historicamente consolidadas no Brasil, né, como a advocacia, por exemplo, como direito, como a engenharia, como a medicina. E a gente não tem necessariamente muita procura em torno da tecnologia, porque ainda é um universo nebuloso, os pais ainda não, infelizmente, ainda não conhecem muito. Então, a ideia é que a gente consiga começar organizando a tecnologia, mostrando que a tecnologia é necessário, como é que se trabalha, quais são as competências e habilidades que têm que ser desenvolvidas ao longo do processo de crescimento e ao longo do processo de organização cognitiva desses jovens e crianças, para que essa seja uma escolha deles no futuro, né? Seja uma escolha de profissão. Hoje a gente tem aqui em Recife, as pessoas formadas na área de direito, por exemplo, são 10 vezes mais do que a gente consegue formar na área de tecnologia. Então, existe uma disparidade muito grande, porque são profissões que as pessoas ainda estão buscando, né? Mas essas profissões, elas também estão entrando em processo de transformação, e cada vez mais a tecnologia é parte presente desse processo de formação. Então, é preciso fazer esse caminho e é preciso, sim, ter uma formação específica para trabalhar no setor. Ô, Luiz Alberto, desculpa, o microfone estava fechado. Essa consciência de que falou a Marcela ainda há pouco, ela já predomina em grande parte do empresariado cearense? Eu acho que essa consciência, na verdade, ela está sim. Não se trata nem de... Eu estou tendo um problema aqui no retorno aqui. Eu estou também com uma dificuldade de ouvir nitidamente, mas a gente vai dar uma checada aqui com o pessoal da TI, que tem qual estamos falando, para que possa providenciar. Já retornamos. Pronto. Eu estava indagando a você, exatamente a possibilidade de que essa consciência se firme cada vez mais a partir da verificação de que o processo tecnológico é uma realidade indispensável, não é isso? Eu creio que isso já é realidade. As empresas, elas se movem, né, pela necessidade de rentabilidade dos seus negócios e suas empresas. Então, claramente, eles sabem que não há futuro longe disso. Existe uma estimativa da Brascom, da Associação Brasileira de Empresas do Setor, que estima, Nonato, para os próximos 3 anos, o investimento da ordem de 845 bilhões de reais no Brasil na área de tecnologia da informação. Para colocar isso em perspectiva, o orçamento da Prefeitura de Fortaleza oscila em torno de 11 bilhões e do Estado do Ceará de 30 bilhões. Estou falando aqui de 845 bilhões. Uhum. Esses investimentos, eles se traduzem em milhares de empregos. E eu creio que há duas fontes aqui muito claras. A economia tradicional, que está reinventando os seus processos de negócio através do digital, obviamente, os bancos, as grandes empresas, né? Mas há também a inovação que surge incontrolável das startups. Você tem hoje, desses 845 bilhões, uma grande parte que se chama de investimento anjo, um investimento que se coloca em pequenos negócios que vão depois gerar o que a gente chama os unicórnios, né? São as grandes empresas que nascem como startup, exponenciam, crescem de forma exponencial rapidamente. Então, eu acho que isso é um dado da realidade. Preocupado com isso, nós, aqui em Fortaleza, Nonato, aprovamos recentemente, o prefeito Sarto enviou para a Câmara, foi aprovada por unanimidade, uma lei chamada Juventude Digital,
que estabelece uma política pública permanente, estruturada, sistematizada, de formação tecnológica, não só tecnológica, mas também socioemocional e empreendedora, mas com foco no digital, estruturada em vários nichos, em vários eixos, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, e em nichos específicos, como, por exemplo, o nicho de games, que é uma cadeia econômica poderosíssima, valorosíssima, sabe? Fatura hoje mais do que a indústria cinematográfica mundial. Então, a gente está muito animado com essa legislação que agora passou. Começamos esse projeto agora, em fase piloto esse ano, e ano que vem a nossa meta é capacitar 12.500 jovens a cada ano. E, concluindo a minha fala, eu diria que isso é um ecossistema. Então, não necessariamente todos os profissionais que trabalham na economia digital, no mundo digital, deverão ter um PhD, um mestrado, uma especialização ou mesmo uma graduação. Muitas pessoas de nível médio conseguem entrar como um profissional júnior, né? E pode ir migrando, né? Adquirindo uma senioridade, adquirindo mais conhecimentos, cursando uma faculdade. Então, nós precisamos mirar no jovem lá da escola pública. Nesse momento que eu falo com vocês, nós temos hoje em Fortaleza, nesse exato momento, 22 mil adolescentes, somente no 9º ano do ensino fundamental da rede pública municipal. 22 mil adolescentes, que estarão daqui a 3 anos, né, 4 anos, tempo de uma gestão, ou indo para uma faculdade, ou indo para o mercado de trabalho tradicional, cada vez mais difícil, ou ficando na precariedade da informalidade, né, ou engrossando a fila dos nem, que nem trabalham nem estudam, e alguns, infelizmente, sendo presa fácil da criminalidade. E a gente tem um oásis aí de oportunidades econômicas, como você citou no começo. Essa política pública é para linkar esses dois mundos e a gente tem que ser ousado. Fortaleza, o Nordeste, o Brasil tem que ser muito ousado nesse campo. Nesse ponto, Marcela, só para situar o ouvinte aqui que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com Marcela Valença e Luiz Alberto Saboia, no JJ Debate desta sexta-feira sobre o apagão tecnológico, que é a evidência de um mercado de trabalho em expansão acentuada e que ainda falta exatamente a presença de mão de obra especializada. Eu perguntaria a Marcela, qual o conselho que você daria para quem ainda sonha com oportunidade na área, como deve se procurar se adequar para se capacitar adequadamente? Certo. Tem várias formas de se capacitar. A internet ela está aí com vários cursos. Hoje a gente tem coisas gratuitas, tem plataformas gratuitas de ensino de programação, de linguagem de programação, de lógica, né? Procurar os ecossistemas de inovação e tecnologia, procurar as empresas, o que as empresas estão fazendo, quais são os eventos que as empresas promovem, o que os governos estaduais, municipais estão promovendo em relação a cursos gratuitos. Então, tem uma série de iniciativas que já estão sendo realizadas. Eu acho que Luiz ele foi extremamente preciso e feliz na fala dele, né? Um ponto crucial nesse processo é o investimento do poder público, né? Aqui no Porto Digital, nós temos hoje 2.000 vagas em aberto, mais de 350 empresas, e nós temos uma realidade em Recife, em Pernambuco, que é uma realidade muito triste, né? 14% da nossa população vive em condições muito precárias de desemprego e subemprego. E essa população é justamente jovens, pessoas negras e pardas e mulheres, né? Tentando fechar essa equação, o Porto Digital, cumprindo o seu papel, né, de ordenador e executor de política pública, junto ao governo municipal de Recife, junto ao poder público estadual, construir o programa Embarque Digital, né? Luiz, a gente está fazendo assim, exatamente como vocês, a gente está construindo o caminho de formação, né, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, porque a gente entende que a palavra-chave desse processo é formar, né? Sem formação não há salvação, digamos assim, e a gente hoje está dobrando a nossa capacidade de formar pessoas. A gente forma em Recife 500 pessoas por ano. O programa Embarque Digital é um programa que está destinado a dar bolsas de estudo em instituições de ensino superior,
para estudantes advindos de escola pública que já passaram por diversos programas do governo estadual aqui, que tem investido nisso. Esses estudantes, eles chegam com nota, né, acima de 600 no Enem, porque são justamente os estudantes que não conseguiram entrar no Centro de Informática aqui da Universidade Federal de Pernambuco, porque a nota, a média do cotista é 760, então, assim, já é uma média muito boa, e a gente tem pessoas com nota acima de 600 no Enem também, são muito bons alunos, e a gente está fazendo toda a estruturação e a formação desse pessoal, encaminhando para o mercado de trabalho. As vagas já existem, o que a gente está fazendo é calibrando essa meninada para que ocupe as vagas já existentes. Então, a gente entende que, se a gente fortalece a base dessa pirâmide, se a gente forma mais pessoas e se a gente coloca mais pessoas para o mercado de trabalho, a gente consegue ter um respiro para que essa pirâmide vá subindo. Então, o júnior, ele vá tranquilamente, mais calmamente, sendo colocado como pleno, um pleno mais tranquilamente como sênior, e a gente venha ter um equilíbrio, um respiro de mercado, porque da forma como está, a gente enxerga um mata-mata muito grande entre as empresas e a gente perde a nossa capacidade de crescimento, né? O Porto Digital é o terceiro maior produtor de notas fiscais, digamos assim, de Recife. A gente só perde para o setor de saúde e o setor de educação. Então, a gente não conseguiu crescer mais do que a gente poderia crescer, justamente por conta da falta de capital humano. Então, a gente está organizando um processo, e o poder público é fundamental nisso. A gente precisa investir em ciência e tecnologia, em educação, para, inclusive, a gente dar oportunidade a essa juventude que, como você falou, Luiz, muitos vão para o Neném, né? Nem estão estudando, nem estão trabalhando, e a gente está construindo esse processo de formação. Então, sem formação, a gente não vai conseguir reverter esse quadro, nem de longe, nem de longe. Você falou um detalhe muito importante ligado à educação. Nós sabemos que o parque tecnológico da rede pública de ensino ainda não é tão significativo quanto algumas escolas da rede particular. Vocês orientam as autoridades a se desdobrarem sobre essa área? Estou vendo aqui que a chamada, o alerta, para que seja significativa a atenção nesse sentido. Os responsáveis também devem incentivar professores e pessoas a se graduarem para a especialidade, para que eles sejam colocados, cambiados para as salas de aula. É necessário essa capacitação também. Um outro assunto também, que a velocidade com que o setor se altera, da tecnologia avança, nos leva a acreditar que o ensino de ontem pode não significar tanta importância, ou vai haver um atraso, vai ficar obsoleta daqui a poucos, vou dizer 10 anos não, daqui a alguns anos. Isso é uma preocupação também? Sem dúvida. Luiz Alberto, deixa eu ver se a gente consegue realmente Eu acho que agora qualificar um pouco mais aqui o seu som, a sua participação, pedindo aqui a atenção do nosso Manuel, que é o responsável pela parte técnica dessa live, para que a gente possa ter realmente subsídio suficiente em termos de som. Pronto, já temos aí, Luiz Alberto. Volta a fazer aquela indagação. O ensino, ele é dinâmico, principalmente nessa área de tecnologia. Um celular hoje, um smartphone hoje, um computador, daqui a pouco fica obsoleto se você não estiver sempre atento a estar se requalificando, não é verdade? Sim, eu acho que a grande habilidade que se espera, que se requer para esse mundo em mudança constante, é a capacidade de você aprender sempre. Se você aprende a aprender, você certamente terá um lugar de mais conforto nesse mundo que hoje se coloca. Uma coisa interessante, se você vai hoje em Fortaleza, na rede pública de ensino, nós temos aí hoje várias escolas, se a memória não me traz, 100 escolas que usam já a suíte
que é uma plataforma do Google, que chama Google for Education, para educação, que é a mesma que as escolas privadas, ou grande parte delas usam também. Então, o ferramental já cada vez mais está se estruturando para isso. Mas o que me chama a atenção, e eu tive com alunos, quando a gente estava desenhando esse programa Juventude Digital, essa política pública, eu tive conversando com alunos da rede pública, com pais de alunos, e eu fazia sempre uma pergunta numa roda de conversa: turma, daqui a 3 anos vocês estão entrando aí no mercado de trabalho, o que vocês pensam em ser? E aí eles diziam: quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser arquiteto. Aqui e acolá um dizia assim: eu quero ser um gamer, quero trabalhar com jogos, quero ser enfim. Mas a imensa maior parte deles, a despeito de já terem essas ferramentas, terem as salas, os computadores, laboratórios, mas eles têm um referencial cultural do entorno deles, que é de uma economia tradicional. Então a gente diz muitas vezes: essa turma nasce digital. Eu tenho várias dúvidas em relação a isso. Eu acho que essa turma nasce com abordagem total de rede social, mas entender o digital como possibilidade de carreira, de emprego e renda, eles não nascem com isso. O entorno deles condiciona muito ainda. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu queria aproveitar aqui, Nonato, se você me permitir, se você olhar para a economia da China hoje, 38% da economia chinesa hoje, do PIB chinês, está relacionado à chamada economia digital. A economia diretamente ou indiretamente que é gerada pelos negócios digitais. 38%. Eles querem chegar a 50% até 2024. No Brasil, é 6,8%. Aí eu volto para o início, pela reflexão que eu fiz. Os próximos 30 anos são inimagináveis para a gente, porque a transformação digital vai permear todos os processos econômicos e comportamentais. E nós temos 6,8% do nosso PIB hoje na área digital, enquanto que a China, por exemplo, tem 38%. Nós precisamos agir para ontem, né? Então, de forma prática, aqui em Fortaleza nós lançamos esse programa. Eu queria convidar a juventude, os interessados que estão nos ouvindo, a acessar o site jd.fortaleza.ce.gov.br. Lá tem um cardápio de cursos em 3 eixos, né? Para o ensino fundamental, JD Mercado, que o foco é o ensino médio, e o JD Games, onde a gente vai começar daqui a uma semana um trabalho de aceleração, que a gente chama, com 500 jovens, até 500 jovens para o mercado de games, em parceria com o Sebrae. As vagas estão abertas lá em vários cursos. Todo mês a gente renova a abertura de novas vagas. Eu queria fazer um convite aí à juventude, os ouvintes, os interessados, que possam. Tudo é gratuito, são aulas híbridas, parte presencial, parte EAD, mas é o caminho que a gente começou agora e esperamos capacitar a partir do ano que vem 12.500 pessoas todo ano. Eu vou pedir que você repita novamente o endereço JD de Juventude Digital, né? JD. .fortaleza.ce.gov.br. Ok. Marcela, a respeito desse assunto também, você concorda que o avanço da tecnologia, de repente, pode se tornar obsoleto para aqueles que não seguem o que ainda há pouco o Luiz falou, tem que aprender, como você falou, tem que procurar aprendendo sempre, né? Isso. Concordo plenamente. A gente precisa, Luiz aponta aí faz uma fala muito, muito precisa nesse sentido. Nós precisamos promover uma verdadeira revolução na educação. E a revolução na educação, ela não é somente para formar pessoas que saibam determinada linguagem de programação. A gente precisa promover uma revolução na educação para que as pessoas saibam e consigam decifrar e entender que mundo novo é esse que está se descortinando bem na nossa frente. Né? A gente tem um volume imenso de informação, mas a gente ainda não conseguiu ter a capacidade de entender, processar e fazer com que essa informação seja usada a nosso favor e a nosso favor como sociedade. Né? Nós estamos na periferia do mundo ainda, enquanto país, e assim a gente olhar para a região Nordeste, a gente também é periferia do Brasil. É importante a gente promover uma revolução na educação, porque a transformação digital ela não volta. Né? Como o Luiz falou, a gente daqui 10, 20, 30 anos, a sociedade ela vai estar completamente modificada. Então, é preciso ensinar as pessoas a aprender.
é preciso ensinar essa juventude a resolver problemas, né? A gente precisa criar essa cultura make, essa cultura do fazer, essa cultura da resolução das coisas. Quais problemas sociais a gente enfrenta e como é que a gente pode, utilizando tecnologia, passar da melhor forma por esses problemas, né? Organizar a sociedade, promover qualidade de vida para todo mundo. Então, mesmo que você não vá ser um dev, que a gente chama aqui de desenvolvedor, um engenheiro de software, uma pessoa que programe, a tecnologia permeia a nossa vida. Você vai ser um advogado ou uma advogada que precisa usar tecnologia, você vai ser um médico ou médica que precisa usar tecnologia, um professor ou professora que vai formar outras pessoas que precisam entender tecnologia. Então, é premente que a gente consiga promover uma grande revolução na educação, para que a gente forme pessoas críticas, né, para que a gente invista em tecnologia e para que a tecnologia seja uma paixão e uma alternativa e uma busca na vida dessa juventude. A tecnologia para jogar é uma coisa, utilizar rede social como Facebook, Instagram, Telegram, é uma coisa. Você fazer tecnologia, né, escrever linhas de código, você está por trás daquilo que a gente vê nos aplicativos, nos celulares, é outra coisa completamente diferente, mas é preciso a gente formar as pessoas com essa capacidade, com a mente também de design, uma mente que consiga olhar para o problema, formatar as soluções e colocar essa solução em prática. Então, é preciso promover uma revolução na educação e, mais ainda, é preciso que os governos, que as empresas, elas estejam unidas, né? Estejamos todos unidos nesse processo, para que a gente consiga colocar o nosso país, a nossa região, em outro patamar, né? Para que a gente saia dessa subalternidade, que a gente consiga produzir tecnologia em pé de igualdade com o restante do mundo. É só assim que a gente vai conseguir desenvolver, é só assim que a gente vai conseguir reduzir as desigualdades sociais que são imensas em nosso país. Então, olhar para a tecnologia como uma oportunidade e investir nisso, na formação dessa juventude, na requalificação de pessoas de outra profissão, enfim. Tem uma discussão boa dentro disso aí, dessa revolução, é que algumas empresas começaram a oferecer bolsas de estudo a grupos subrepresentados, atacando dois problemas: aumentando a quantidade de profissionais capacitados no mercado e ampliando a diversidade dentro de um setor majoritariamente branco e masculino. Colocar aqui um pouco, que segundo a Brascom, a área de TI conta apenas com 37% de mulheres e 30% de pretos ou pardos. Até que ponto isso é significativo para a ampliação do mercado e também para mudar, para revolucionar a situação de áreas como o Nordeste brasileiro, Luiz? Nós temos um problema de conexão que aos poucos está sendo aqui colocado a serviço também do ouvinte, do internauta. Já temos pronto, Luiz? Pronto, ok. Eu acho muito pertinente essa colocação que você fez. Ontem mesmo eu conversava com uma empresa multinacional indiana, que tem 200 mil postos de trabalho no mundo, e tem uma operação aqui em Fortaleza, e nós estamos firmando parceria para capacitar e treinar, e eles contratarem no nicho de pessoas com portadores de deficiência e também no nicho de menores aprendizes oriundos de comunidades carentes. Eu acho que essa preocupação é muito pertinente, mas ela reflete mais ou menos o espelho da sociedade como um todo. É muito interessante ver agora, eu tive reuniões recentes, por exemplo, com o iFood. O iFood está investindo no Brasil, mas a partir de São Paulo, 25 milhões, salvo engano, em transformação digital. Você pega a Ambev estava lendo agora há pouco, tem uma estratégia de treinar profissionais, formar profissionais para contratar. Recentemente li aqui, para dar um exemplo local, não me recordo em qual jornal, mas li que as farmácias Pague Menos, o grupo Pague Menos, estava pagando uma bolsa, estava investindo em profissionais para formar os profissionais e contratarem. Então, é impressionante como, a partir desse problema, há também uma oportunidade de conectar, de fazer uma relação de ganha-ganha entre as empresas, entre as pessoas que precisam e também privilegiando esses nichos, sabe? Essa sua preocupação é muito pertinente, extremamente pertinente. Eu acredito que nós estamos diante de um momento daqueles em que
as decisões que nós tomarmos agora poderão condicionar que sociedade nós seremos no futuro, né? Então, essa transformação digital para a qual que o mundo passa hoje, que o mundo enfrenta hoje, ela pode alargar muito mais o fosso econômico, a diferença econômica entre os países centrais e os países mais periféricos que a Marcela colocou aqui. Mas também podem ser uma oportunidade imensa de a gente encurtar essa distância. Temos exemplos disso na Ásia, temos vários exemplos disso na Ásia. Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, a própria China. Então, eu acho que, mais do que nunca, eu insisto que estou muito feliz, Nonato, de ver aqui a gestão do prefeito Sarto assumindo esse tema como um dos temas top 5 aí, assuntos importantes da gestão municipal. Porque, na verdade, quando a gente fala de capacitação, de formação tecnológica, a gente está falando de inclusão digital, mas por trás a gente está falando de inclusão social na veia, e a gente está falando aí de uma estratégia econômica que talvez, eu arrisco dizer, mais importante até do que mega investimentos em infraestrutura, não sejam importantes. Nós temos uma oportunidade de ouro de encurtar essas distâncias, e de encurtar, reduzindo aí as deficiências que a sociedade impõe, né, para esses nichos específicos que você colocou. Precisamos ter mais mulheres, ter mais negros, ter mais pessoas de algumas minorias. Nós precisamos ser mais inclusivos. Eu vejo isso como uma excelente oportunidade. Estamos pedindo novamente, através aqui, o link jd.fortaleza.ce.br. Isso. Deixa eu falar agora aqui. jdfortaleza.ce.gov.ce de novo, é isso? jd.fortaleza.ce.gov.br. Pronto. Então aí para você que se interessou, aliás, é nesse sentido que eu gostaria de falar que achei importante a colocação de vocês dois, inclusive a da Marcela, instigando os jovens a buscar treinamento, formação desse novo conhecimento, a compreenderem que usar tão somente as redes sociais pode ser um atrativo de lazer, é ótimo. A criatividade, inclusive artístico, cultural, demonstrando aí. Agora, é necessário se voltar a olhar para o sentido de formação tecnológica que você falou, Luiz, porque a gente vai ter uma inclusão social diminuindo essa disparidade, não só entre brancos, homens e mulheres e pretos, mas também a do próprio Estado, solidificando uma estratégia também de mercado que capacita e dá oportunidade a que o próprio profissional se qualifique e se requalifique. Marcela, por gentileza, a gente está encerrando. Gostaria de suas palavras finais aqui nesse ótimo debate que contou com você aí de Recife e o Luiz. Opa, Nonato, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar falando de um tema tão importante para a tecnologia, para o Porto Digital. Em nome do Porto Digital, eu agradeço o convite. Quero também fazer um convite a vocês, venham conhecer o nosso Parque Tecnológico. A gente fica num lugar belíssimo do centro do Recife, na parte antiga da cidade. É um parque que foi... o Porto Digital ele surgiu justamente também para requalificar o tecido urbano central. Então, aqui nós temos mais de 350 empresas e ficaríamos muito honrados e honradas em receber vocês aqui, receber você, Luiz, para que a gente pudesse fazer uma visita às empresas, rodar por aqui, a gente poder trocar mais informações, trocar mais figurinhas, que foi super importante esse debate. Me coloco à disposição também, se vocês quiserem também seguir o Porto Digital nas redes sociais, nós estamos no e também nós temos a nossa página, portodigital.org. Estamos de portas abertas para continuar contribuindo, apresentando o que a gente faz de melhor, que é fazer as conexões, né? Porque a gente tem um slogan aqui, que o Porto Digital é o lugar onde as conexões acontecem. Então, estamos aqui aguardando vocês e um abraço imenso a todos e todas. Obrigado. Luiz Alberto Saboia, vamos falar da City Nova nesse finalzinho, você pode dar aí novamente o link para que as pessoas que estão nesse momento ligando, interessadas em conhecer as oportunidades.
Claro. Nós lançamos recentemente o portal, né, que é o JD, J de Juventude, D de Digital, jd.fortaleza.ce.gov.br. Lá você tem um cardápio de opções de formações tecnológicas em 3 eixos: ensino fundamental, um eixo mercado, que é voltado para a empregabilidade, e um eixo específico para o pessoal que trabalha com games. Vamos começar agora uma formação de 500 jovens, está em tempo de se inscrever ainda. A galera que trabalha na área, que quer trabalhar na área, quer conhecer, vai ser uma parceria com o Sebrae. Nós lançamos recentemente o Hub de Games aqui na Praia de Iracema. Queria agradecer aqui ao final a Marcela pelo convite. O Porto Digital é uma referência no Brasil. Eu já tive a oportunidade de conversar com vocês, mas quero ir aí, sim. E dizer que aqui, minhas palavras finais, nós temos algumas vantagens competitivas, Nonato, Carlos e ouvintes. Nós temos hoje um hub de cabos submarinos aqui em Fortaleza, 15 cabos em Fortaleza ao mundo. Nós temos aqui um potencial de implantação de data centers, né, que é o futuro da computação, chamada computação em nuvem, potencializado por esses cabos. Nós temos aqui o cinturão digital que une os 184 municípios do estado do Ceará. E nós temos o maior ativo. Nós temos a escola pública, a melhor escola pública, me permitam aqui, mas é um orgulho mesmo, do Brasil hoje. Saiu o ranking, saiu ontem o indicador, Sobral novamente em primeiro lugar, Fortaleza a 3ª capital na qualidade do ensino, e nós temos do outro lado um mar de oportunidades no mercado de tecnologia. Precisamos unir esses 2 mundos aqui, e é isso que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que a gente vai conversar ainda com muitas boas notícias sobre esse tema, Nonato. Okay. Muito obrigado a você e os ouvintes pela oportunidade de conversar sobre um tema tão importante para a gente. Obrigado, Luiz Alberto Saboia, obrigado, Marcela Valença, e continuo a lembrar a cada internauta e ouvinte, o futuro não é um tempo distante que a gente imagina, olha, no futuro a gente vai ter isso. Quando se faz presente conhecimento em busca de apressá-lo, o benefício é de tudo e de todos. Um abraço para todos. São 10h46. Lembrando, Nato, que o JJ Debate tem trabalhos técnicos de Carlos Manuel, produção de Yuri Costa, coordenação da Jangadeiro Band News FM de Dina Sampaio e direção de jornalismo da Isabela Martã.